Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Afinal de contas, né, quando nós temos uma decisão a ser tomada, é porque com certeza nós estamos bem, né? Porque Deus nos conduziu até aqui. Então tudo realmente começa por escolha. Ele nos conduz. Mas e daí eu quero? Para onde eu vou, não é? Então isso existe muito. Bom, obrigada, Ézer, pelo convite feito. Eu acho que o fato de eu gostar de falar demais, isso já me ajuda bastante, né? E depois, então, que eu criei o Zap Devocional, lá acontece, né? Os devocionais de manhã e à tarde, com participações também de alguns irmãos. E eu gosto muito. Som. Ai. Pois então. Eu venho crescendo a cada dia que passa. Não sei quanto aos meus irmãos, porque eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim. O tema da nossa mensagem de hoje é: se Deus for sua prioridade, Ele visitará a sua necessidade. E é com esse tema que eu convido vocês mais uma vez. Feche os seus olhos, vamos pedir direção do nosso Deus para podermos meditar, então, mais um pouquinho. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós fizemos uma escolha, Pai. Desde o amanhecer, desde quando o dia nasceu, tivemos muitos afazeres, mas também tivemos escolhas afazeres também. E nesse final do dia, Senhor, que nós já estamos no segundo dia da semana, nós escolhemos estar aqui. Não porque eu vou falar, mas porque o Senhor vai me usar. Desde quando, Senhor, foi feito esse convite? O Senhor me conhece muito bem e o Senhor sabe o quão eu sou dependente de Ti. E assim também são os meus irmãos, Pai. Agora, nós pedimos, Senhor, licença para abrir a Tua palavra e que o Espírito Santo esteja aqui, Senhor, conduzindo cada página, cada leitura. Porque é em nome de Jesus Cristo que nós oramos neste momento. Amém. Pois então, como eu bem falei, né, sobre o tema, e quem tiver com as suas Bíblias, nós já vamos iniciar com Mateus 6:33. O que é que vai dizer em Mateus 6:33? Se o pessoal do som também quiser pôr ali, já ajuda também no tempo, né? Mateus 6:33. Nós vamos acompanhar aqui. Pois o que diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu estava conversando com Deus em relação ao que falar, para que Ele me preparasse, veio em minha mente também as pregações que aqui foram mencionadas, não é? Na Semana das Primícias. Então, talvez esse esteja um paralelo, melhor dizendo. Esse verso de Mateus, ele é claro em nos dizer que você nunca ficará em segundo plano, em segundo lugar. Mas nós só não iremos ficar em segundo lugar se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Porque essa é a nossa obrigação. E essa é uma verdade que significa que você nunca fica esquecido por Deus. Deus esquece dos seus? Não. Apesar de eu, Silvia, ser falha, melhor dizendo, Ele não se esquece de mim. E eu me sinto bem privilegiada em relação a isso. Se o lembrar dele também for em primeiro lugar. E aí, nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns personagens bíblicos. E a maioria deles que aqui estão, nós já conhecemos. O primeiro deles é Salomão. Nós conhecemos a história do Salomão. E já vem aí da linhagem de Daniel, com toda a sua história, né? Davi, aí morreu, né? Aí então o seu filho deu aí seguimento. Então, nós conhecemos lá em 2 Crônicas 1, capítulo 10. Vamos ler?
2 Crônica 1, versos 10. Diz o seguinte: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Bom, pegando esse verso, vem uma história anteriormente até chegar aqui. Salomão fez um pedido a Deus, e nós já conhecemos a história, nós já sabemos qual foi o pedido dele. No entanto, esse verso, ele só confirma o pedido, então, de Salomão. Ele poderia pedir entre muitas coisas, e ele pediu sabedoria ao Senhor. Por quê? Porque ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa, ele tinha que ter aquela conduta firme como rei. E ele, então, fez o pedido a Deus. O que isso significa? Significa que Salomão, ele priorizou Deus. De que maneira que ele priorizou Deus? No seu pedido. No pedido certeiro, no pedido sábio. Já começou por aí, né? O pedido sábio de Salomão. E ele pediu sabedoria para governar o povo. E aí, então, Deus visitou a sua necessidade. Porque ele realmente tinha uma necessidade. Dando-lhe sabedoria, dando também riquezas e também dando honra. Olha o quão é importante priorizarmos o Senhor em nossas vidas. É ou não é? É. Então, a gente faz um pedido e ele manda o pacote completo. E aí, nós também vamos ler lá em Provérbios, capítulo 8, versos 17. Que diz o seguinte, Provérbios 8, 17. E o que Deus diz é o seguinte: eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Eu acho que esse verso, meus irmãos, é para a gente deixar assim na nossa cara o dia a dia. Porque eu sei que nós estamos corridos mesmo com as nossas coisas. Como o Ézer colocou aqui, como eu sempre gosto de falar também no devocional, às vezes vale a pena eu, Silvia, sair do modo ouvinte. Às vezes, o que nós estamos fazendo é só ficar ouvindo, e muitas das vezes eu não estou julgando ninguém, eu estou falando isso por mim, tá? Eu estou falando por mim. Então, às vezes, eu preciso sair dessa zona de só ouvinte. E eu preciso entrar para a prática, eu preciso colocar tudo isso daqui como uma regra, talvez, na minha vida. Porque é Deus que está dizendo, se eu procurar Ele, eu vou achá-lo. Será que é difícil compreender isso? A segunda personagem, então, que nós vamos falar, que é a viúva de Serepta. Nós também já conhecemos essa história, onde está vinculado aí com o profeta Elias. E falando de Elias, também já tem uma história anterior. Falando também da viúva, ela também tem uma história anteriormente. E para a gente saber mais ainda, eu recomendo a vocês que leiam primeiro a Reis, capítulo 17, do 8 a 19. Só que eu vou pedir para os meninos colocarem ali primeiro a Reis, capítulo 17, versos 14. Para não ficar tão extenso a nossa leitura. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Como eu disse, tem uma história anterior a esta. Só que esses relatos, eu entendo que o Senhor ordenou. Ordenou a quem? Ordenou a viúva. A viúva de Serepta, que alimente Elias. E nós conhecemos a história também de que essa viúva, ela tinha por vez o seu filhinho. E a vida dela não era assim daquelas grandes. E ela estava passando necessidade. E aí, então, Deus manda Elias ir à porta dessa viúva. Então, Elias chega lá e fala para ela, olha, você vai fazer um pãozinho para mim. Como ficou o coração dessa viúva? No modo em que ela vivia. Poxa, ele pediu comida, eu tenho tão pouca farinha,
Mal vai dar para eu preparar um comezinho para mim e para o meu filho. Mas Deus ordenou de qualquer maneira. E ela, obediente, o que ela fez? Ela se dirigiu-se então até a sua cozinha, pegou o restinho de farinha e preparou então o pãozinho e serviu aquele homem. Eu, sinceramente, não sei como que a viúva se sentiu. Mas ela, sim, ela tinha pouco alimento. E esse alimento que ela tinha, ela teve que servir a um homem. Então, a viúva de Serepta, ela também priorizou Deus ao oferecer o seu último alimento ao profeta Elias. Deus visitou a sua necessidade, multiplicando a farinha e o azeite, suprindo então a casa dela, que eles estavam vivendo ali uma seca. E olha como que Deus foi generoso com essa mulher. E olha só as bênçãos que essa mulher adquiriu. Um pouco, quase nada, no qual ela teve aquela atitude ali, e Deus, então, multiplicou tudo isso. Eu acho que se ela fosse viva até hoje, acho que ela teria farinha e azeite para dar de metro, né? A gente poderia até pegar emprestadinho dela, não é? Mas, gente, com Deus, ele não se brinca. Às vezes a gente tem tantas dúvidas, né? Às vezes a gente fica tão, poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? E nós somos pessoas medrosas, e é nisso que eu falo assim, Silvia, você está testando a fé, mulher, que tu tem? Nós somos conhecedores, não 100%, né? Eu não me julgo 100% conhecedora da palavra do Senhor, mas pelo menos o mínimo eu sei, eu conheço. E quando vem alguma crise, a Silvia esmorece. Oxe, mas cadê aquele Deus que ele fala tanto que ele é o Deus da promessa? Ele não acabou de dizer aqui para a gente que se procurar ele, nós vamos achar? E eu estou dormindo? Sério mesmo que eu estou dormindo? Acorda, Silvia. As coisas não têm que ser desse jeito. E essa mulher, por mais necessidade que havia na casa dela, ela não colocou em risco a fé dela. Eu acredito dessa forma. Ela não colocou. Eu também não conheço o coração dessa mulher, mas ela fez o que era para fazer e ela se deu muito bem. Então, eu também preciso fazer dessa forma. Os personagens bíblicos, como as suas histórias, ela tem que servir de aprendizado na minha vida. E aí nós vamos falar da terceira personagem da Bíblia. E essa daqui nós também conhecemos. Nós vamos falar sobre Ana. Ana, por sua vez, dividia sua casa, né, com uma outra mulher do seu marido. E essa mulher tinha filhos. E ela, então, atormentava a Ana. Ana, muito apaixonada pelo seu esposo. E também creio que ela era apaixonada pelo Deus no qual ela cria. Então, por mais sofrimento que essa mulher possivelmente tenha passado na casa dela, ela ainda assim seguiu firme, a ponto dela tomar certa atitude. Nós também conhecemos essa história. E aí, então, Ana teve uma atitude muito boa. Eu vou pedir para os meninos ali, por favor, colocar o primeiro slide. João, lá. Ana queria um filho, e o Senhor queria levantar um profeta. Ninguém perde por ser generoso com Deus. Tudo que Deus nos dá é para cumprir o propósito em nossa vida, que está em 1 Samuel, capítulo 2, de versos 20 e 21. Diz que Ana entregou Samuel ao Senhor e Deus, em sua infinita graça, abençoava ela. Poxa, como eu disse, né? Nós conhecemos essa história. E para ter uma atitude como essa, é só Deus mesmo para fazer o que fez e para ela ter tido essa atitude. Ana tinha um desejo muito grande, né, de ser mãe. E Ana aqui também, ela priorizou Deus ao dedicar o filho que o Senhor daria a ela. Deus visitou sua necessidade, abençoando ela com Samuel, um grande profeta. E serve de história para nós até hoje. Está aqui nos relatos bíblicos.
para que ninguém fale, nossa, essa história é mentira. Não, está aqui nos registros, que é para nós termos conhecimento. Nós vamos falar também de um quarto personagem aqui. Como eu estava falando da viúva, né, que tem aí a participação de Elias, agora nós iremos falar sobre o Elias. Então, eu sugiro que vocês leiam também 1 Reis 17, versos de 2 a 9. Só que eu vou pedir para os meninos colocarem 1 Reis 17, capítulo 4, e depois, por favor, coloque o capítulo 6. Diz: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrentes. Neste momento, nós também já conhecemos essa história. Elias ficou cansado, exausto, foi perseguido, e Deus ordenou a ele que ele saísse daquele território, que ele fosse para um outro canto. E ele obedeceu. Só que nem por isso ele morreu de fome e morreu de sede. Por quê? Porque Deus estava cuidando. E por que Deus estava cuidando? Porque Elias priorizou Deus na vida dele. Apesar de tudo, ele priorizou Deus em sua vida. E aí Deus usou o quê? Um corvo. Olha que história doida. A gente contando essa história hoje, nós temos esse conhecimento. Mas pegar uma pessoa aí leiga no assunto, a gente chegar a falar assim que o corvo sustentou Elias, vão chamar a gente de doido. Como assim? O corvo sustentou Elias. Mas nós estamos falando de um Deus que tudo ele pode. É do jeito dele. Não interessa se eu vou entender ou se eu não vou entender. Ele falou e faz, pronto, acabou. Não tem essa. Se quiser crer, amém. Se não quiser, 2 amém. Só que daí eu vou pagar para ver. E daí? A palavra de Deus é brincadeira? Não é brincadeira. A cada personagem que aqui nós estamos conversando, Deus atuou na vida deles. Com toda certeza. E alguém tem dúvidas? Elias priorizou Deus ao obedecer suas instruções, mesmo em tempos de escassez. Deus visitou sua necessidade, enviando corvos para alimentá-lo e usando uma viúva para sustentá-lo. Lembra lá no início que a viúva sustentou ele? Esse foi o primeiro passo. Aí depois foi do corvo. Deus assim, não tem que tentar explicar Deus, porque ninguém explica Deus. E ponto final. Aceita que dói menos. Porque Ele pode todas as coisas. Inclusive em nossas vidas, Ele pode muito. Nós vamos falar também do quinto personagem. Do quinto e último, tá? Vocês não cansarem de mim. Nós vamos falar do jovem rico. Nós vimos aqui até agora 4 personagens que priorizaram Deus na vida deles. Quando chega, então, no jovem rico, ele não priorizou Deus. Por que será? Então, vou pedir para os meninos colocarem, por favor, o segundo slide, o João. Olha só, começa assim. A proposta radical de Jesus. Jesus desafia o jovem com uma exigência direta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Está em Mateus 19, 21. Essa ordem não era uma rejeição das riquezas em si, mas uma confrontação do coração idólatra que priorizava bens materiais acima de Deus. Quando eu disse que o jovem rico não priorizou Deus, logicamente, onde é que estava depositada a prioridade do jovem rico? Nas riquezas dele. E isso porque Deus falou para ele, né? Que o que aguardava ele era bem maior. Só que não era aqui, era no céu. E sabe, meus irmãos, olhando para essa história aqui do jovem rico,
Eu posso falar de boca cheia de que na nossa atualidade está cheio de pessoas com essa atitude. Não são poucas, não. São muitas. Muitos têm dinheiro, mas quando querem ingressar em um negócio, eles ficam em dúvidas. Porque o seu pensamento está, sim, em inovar alguma coisa, né, em se tratando de negócios, porém estão pensando no retorno financeiro. Infelizmente é assim. E eu conheço pessoas assim. Aí a pessoa chega para você e fala assim, cara, não é possível que esse negócio não vai dar certo. Aí você fala assim, olha, tenha paciência. O que você precisa não é priorizar o dinheiro, você precisa de planejamento, você precisa buscar dos céus as bênçãos para que isso aconteça. Só que a pessoa está tão cego por conta do dinheiro que nem escuta isso que você está falando. Porque o que vai cravar na cabeça dele é o que de fato interessa a ele. Se você for falar assim para ele assim, olha, calma, vai lá, porque, olha, vai acontecer isso, você vai ter um retorno assim, assim. É isso que as pessoas querem ouvir. Elas não querem saber de ouvir assim, olha, Deus vai te abençoar, mas para isso você tem que fazer do modo certo. Você tem orado? Ah, a gente vai falar, se tem orado, eles não rezaram da cara da gente, meu povo. E é assim. Aí, quando a gente está na igreja, que existe uma pregação, que existe uma programação imensa, que nós precisamos evangelizar as outras pessoas, nós temos que buscar um preparo tão grande para nós, porque os não, às vezes, está esperando a gente mal abrir a boca, sabe? E gente. Eu tenho comigo que, eu sempre falei isso, que não é fácil evangelizar, não. É fácil a gente falar, mas evangelizar mesmo não é fácil, não. Sabe por quê? Tem muitos desafios, tem muitos nãos. O coração de muitos ainda se encontra fechado. E isso é triste. O que nós estamos esperando, então, para tomar uma decisão? Mateus 19, 21, que nós acabamos de ler aí. O jovem rico, que não priorizou Jesus, perdeu a oportunidade de receber o tesouro eterno. E nós falamos tanto de eternidade, nós falamos tanto da vinda do Senhor Jesus, nós falamos tanto assim, olha, meus queridos, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha na sua vida. Não tem outra, ou você escolhe o caminho errado, ou você escolhe o caminho certo. E aí, qual é a dificuldade para tomar essa decisão na sua vida? Ou será que você está tão conformado com esse mundo ruim lá fora? Hoje, mais uma vez, nós estávamos comentando lá no Zap Devocional, a Osmarina, eu e uma moça que se chama Cidinha, de que nós estamos aguardando realmente a vinda do Senhor, porque nós não estamos mais aguentando esse mundo. Eu, por exemplo, não estou mais aguentando. Porque está muito ruim, minha gente. Está ruim. Não tem como falar, nossa, que as coisas vão melhorar, que está tudo maravilhoso. Não está. Não está. E a nossa vida não pode se tornar uma novela de faz de conta. Porque aqui é a realidade. E o que é que nós estamos priorizando na nossa vida? Ontem, a pregação do irmão, lá na casa do irmão Antônio, disse muita coisa. Inclusive, até a convidada que eu levei, ela no final falou assim para mim, Silvia, que tremendo, hein? Olha, eu recebi um tapa na cara. Eu falei assim, mulher, mas não doeu não, né? Ela falou para mim assim, nossa, olha, serviu muito para mim, viu? E a primeira vez que eu tinha levado ela lá. E foi direitinho para ela. Então, Deus, Ele age no tempo certo, minha gente. Não importa quanto tempo você tem, qual é a idade que você tem, mas o tempo pertence a Deus. Ele que vai fazer tudo no seu tempo certinho. E, às vezes, eu é que não tenho paciência para isso. E aí, sim, eu contribuo para dar mais errado ainda. Vocês sabem o que é priorizar? Eu acho que vocês sabem. Priorizar Deus é confiar que Ele suprirá sua necessidade no tempo certo. O Senhor sempre honra quem o coloca em primeiro lugar. Amém? Essa é a mensagem para nós nesta noite. Priorize, meus irmãos. E não é só porque eu estou aqui, não. Porque quando eu comecei a escrevinhar isso aqui, eu tenho certeza, eu posso falar para vocês, não vou relatar aqui, né? Porque senão ninguém vai sair daqui. Mas Deus começou a mostrar.
sabe, pontos na minha vida de que eu preciso consertar. E não foi ninguém que me disse, foi Deus. Se nós acreditamos nas Escrituras, nós acreditamos que tem um Deus que tudo faz, eu consigo ouvir a voz de Deus e eu me sinto privilegiada por eu ouvir a voz de Deus. E aqui não é uma conversa, não é uma fala de uma evangélica doida por aí fora, não. Aqui é uma pessoa cristã que está falando. Uma pessoa com defeitos, uma pessoa que ira, uma pessoa que briga. Eu sou essa pessoa. Mas Deus, Ele tem tanta misericórdia de mim, Ele me ama tanto a ponto dele falar aqui no meu ouvido, olha minha filha, eu sei que você está se esforçando, mas você precisa me ouvir. Você precisa consertar isso, porque eu não estou feliz com a sua atitude. Foi isso, meus irmãos, que aconteceu comigo, quando eu estava preparando esse relato aqui. Aconteceu comigo. E eu tenho, sim, muita coisa para deixar para trás. Só que por mim mesmo, eu não vou conseguir. E eu sou muito feliz, apesar desse mundo, apesar com os meus defeitos, apesar com as minhas lutas, apesar de tudo, apesar com as minhas dores na carne, porque não são poucas. O tal do velho, quando envelhece, é o pacote todo, né? Um tal de ai que é impressionante. Eu estou nesse ritmo, sinceramente. Mas por que nós estamos ficando doentes tanto assim? Porque o mundo está doente. O mundo não é mais para nós. Isso aqui não é mais para nós. Sabe qual é o cantinho gostoso da gente se relacionar? Tem que ser na nossa casa. Mas também tem que ser aqui. Porque aqui não tem idade, não tem velho, não tem melhor, não tem pior. Se você veio buscar o Deus, então nós estamos na mesma limitação. Nós estamos aqui por igual. É todo mundo bonito. Só que ninguém olha para o espelho agora, por favor. Mas é todo mundo lindo, gente. Porque o que interessa não é o que vocês estão vendo, é o que está aqui dentro. Que ninguém tem o poder de ver, só Deus pode. Só Ele pode falar se eu sou bonito ou se eu não sou. Mas quem é o pai que vai dizer que o seu filho é feio? Quanto mais Deus falar de nós, Ele não vai falar isso. Eu quero pedir para os meninos colocar ali o texto final, para a gente encerrar então essa mensagem. Pode colocar, por favor. Em Provérbios 2, capítulos de 4 a 6, ele diz assim: se procurar a sabedoria, como quem procura a prata, e buscá-la, como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém, meus irmãos? Que vocês fiquem com essa frase para vocês começarem bem a semana de vocês. Porque eu tenho certeza que se nós fizermos a nossa parte, cada uma que fizer a sua parte, pode ter certeza que talvez nós seremos um Salomão, uma Salamoa, não sei, mas que nós iremos adquirir a sabedoria no qual o Senhor presenteou Salomão. E nós também não somos diferentes, porque como ele bem falou, quem me buscar, o que vai acontecer? É essa frase que eu gostaria que vocês iniciassem a semana de vocês. Busquem. Nós iremos buscar e nós iremos achar. Amém? Que Deus seja louvado na vida de cada um. Que possamos ter uma excelente semana.